Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais um Subsídio Teológico, a mais uma pré-aula, e nós estamos comentando as lições bíblicas EBD do primeiro trimestre de 2026, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas. Já antes de começar, gostaria de convidar você, meu caro instrutor bíblico, instrutora bíblico, a se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho. Toda semana nós lançamos um vídeo novo que é bênção para você, para sua turma e para todos aqueles que são alcançados por essa rede. Sem mais delongas, vamos à lição de número 6, o Filho como o Verbo de Deus. O texto áureo se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz o seguinte: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo de número 1, depois versículo de número 1, 5 e o 14. Diz assim o texto, a leitura bíblica em classe: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Caros irmãos e irmãs, como já temos 5 aulas gravadas, 5 pré-aulas apresentadas para vocês, estamos falando sobre a Santíssima Trindade, sobre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Nós estamos falando sobre o único Deus revelado em 3 pessoas. E agora, nós já falamos sobre a primeira pessoa, que seria o Deus Pai, o El Shaddai, El Elyon, né, o Jeová Jiré, os nomes que nós aprendemos. E agora nós estamos sobre o Yeshua HaMashiach, que é a segunda pessoa da Trindade, o Filho unigênito do Pai, o primogênito de muitos irmãos. E aqui na introdução, nós vamos hoje, nessa lição de número 6, falar sobre o Verbo como Filho de Deus, né? Ou melhor, o Filho de Deus como Verbo, ou seja, a palavra que é a execução, a ação de Deus nesse nosso plano terreno. Deus, nós já falamos isso inúmeras vezes, Deus, o Pai, ele planejou e agiu de forma com que esse plano se concretizasse. O Filho, ele foi lá e executou o plano. Então, o Verbo de Deus, né? Deus soprou, falou e o Verbo agiu. O Verbo tem a ação, né? Aquele que age em prol ou em favor daquilo que foi direcionado. Por isso, no prólogo do Evangelho, do evangelista João, né, o apóstolo do amor, nós vemos o Verbo eterno como Deus, como Criador e também como Redentor. São as 3 características de Jesus. Obviamente tem mais, né? É um atributo de Deus, mas as características principais, visíveis, é que ele é Deus. Indiscutivelmente, Jesus é Deus. Ele é o Criador. João vai dizer assim: sem ele, nada do que se fez foi feito. Nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi criado por ele, para ele, nele, através dele. Paulo, em 1 Coríntios, em Romanos 11, melhor dizendo, Romanos 11, vamos fazer a leitura desse texto. Romanos 11, versículo de número 30 a seguir. Olha o que Paulo vai falar sobre a criação, sobre o próprio Filho de Deus. Livro de Romanos, no capítulo de número 11, nós temos aqui no versículo 30 a seguir, nós temos um hino de adoração ao Filho. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompensasse? Olha o versículo de número 36. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Agora vamos lá no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 3. Se não me falha a memória, olha o que diz o texto, né? O escritor aos Hebreus, ele falando sobre a essência e o sentido da fé. Ele começa falando sobre a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Ele diz no versículo 2 e 3, Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus está no plural. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Por isso, Jesus, ele é Deus, Jesus, ele é o Criador, e Jesus também, ele é o revelador. É ele quem revela o Pai. A figura,
a figura, digamos assim, divina do Antigo Testamento, a figura que as pessoas ao ouvirem falar ficavam com medo, com temor, com reverência, aquela figura que ouvia-se sua voz, que não se via nada. Moisés pediu para ver a glória de Deus e a única coisa que ele viu foi na penha que ele estava, a glória de Deus passando, e o texto vai dizer que ele viu como se fosse a parte de trás de Deus, né? As costas de Deus, assim, digamos, a parte final, ou seja, aquilo que não era visível, não era compreensível, Jesus veio para revelar. E o Filho de Deus, sendo a encarnação, né, a encarnação humana, a encarnação do Verbo, é onde nós aprendemos que o invisível se tornou visível. Aquele que é eterno passou a ser temporal, ele entrou no tempo. Imagina, aquilo que é invisível se torna visível, aquilo que é eterno passa a ser, fazer parte do tempo, a ser consumido pelo tempo, e aquilo que é insondável foi manifestado, revelado pelo nosso Senhor. Então, no ponto de número 1, o Verbo como o Deus eterno, o Verbo pré-existente. João, ele vai nos trazer um prólogo do seu livro sobre os 18 primeiros versos iniciais, colocando ali como um hino ao Logos, é o que é chamado de prólogo de João. É um louvor ao Logos de Deus, ao Verbo de Deus, à Palavra de Deus, ao Filho de Deus. E aí, nós temos também João começando o seu texto, né, o seu evangelho, dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O que te lembra essa palavra no princípio? Provavelmente, queridos irmãos e irmãs, lembraram-se lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era no princípio criou Deus os céus e a terra, e essa palavra no princípio ela tem a mesma raiz aqui. E a palavra criou ali no Gênesis significa bará, é um verbo hebraico que quer dizer que foi criado do nada, não teve matérias pré-existentes para ele poder pegar. Por exemplo, quando a gente vai criar um bolo, fazer um bolo, a gente não cria o bolo do nada. Por mais que você não tenha o bolo, mas você já tem as matérias pré-existentes, o trigo, o óleo, o ovo, você já tem isso. Deus criou todas as coisas a partir do nada, como nós lemos aqui em Hebreus 11, versículo 3. Então, essa palavra no princípio, ela remete à ideia de que o verbo ele sempre existiu. Só que no princípio do tempo da criação de todas as coisas, ele estava presente. Então por isso que ele está dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, aqui realça mais uma vez um dos atributos que pertencem apenas a Deus, a eternidade. Eternidade e eternidade, aquele que está fora do tempo, que vive aquém do tempo, mas que controla o tempo. Nesse momento, ele passou a controlar, a executar, a agir sobre todas as coisas. Antes de tudo o que existe, antes mesmo até de todas as coisas serem criadas, o Verbo já existia, o Filho já estava presente com o Pai. Mais uma vez, a criação, né, é muito comum as pessoas imaginarem que Deus, coexistindo em três pessoas, criou-se tipo a ideia de que o Filho foi gerado, né? Então eles imaginam o seguinte: Deus lá em um momento da eternidade ele estava solitário, e aí ele falou: olha, eu estou muito solitário, eu preciso gerar alguém para compartilhar essa eternidade comigo, e aí ele criou Jesus. Não, Jesus, ele sempre foi, é e sempre será eterno. Não tem início, não tem meio, não tem fim. Ele não teve um ponto de criação, um ponto de início. Ele sempre existiu. Por isso o Verbo é pré-existente. Ele encarnou dentro do tempo. O eterno se fez encarnado dentro do tempo. Segundo ponto, o Verbo como pessoa distinta. João também distingue um do outro, né? As três pessoas da Trindade são distintas uma da outra, como nós já aprendemos também nas lições passadas. Mas aqui nesse verso, né, nós vamos tratar hoje basicamente de 1 João, aqui nos 3 primeiros versos e um pouquinho do versículo 14 ali. Mas aqui João já está dizendo que o Verbo como uma pessoa distinta. No texto bíblico, João vai dizer: o Verbo estava com Deus. Então já subentende que o Verbo aqui não é a mesma pessoa de Deus. Nós não estamos falando de duas pessoas, de uma pessoa usando duas máscaras. Não, nós estamos falando de duas pessoas distintas. No princípio era o Verbo, ponto final. Jesus, ele era, no princípio de todas as coisas, o Verbo de Deus. E aí, vai falar o seguinte, na segunda parte do versículo: e o Verbo estava com Deus. Ou seja, duas pessoas distintas. Isso aqui, sabe o que comunica para nós? Comunica um relacionamento face a face. Ele estava com Deus, com um relacionamento íntimo, pessoal, próximo. E é uma comunhão eterna, uma comunhão pessoal, um relacionamento pessoal e eterno que existe entre o Verbo e com o Pai. Beleza? E aqui mais uma vez reforçando que não são formas sucessivas, tá? Não são uma pessoa usando duas máscaras diferentes. Pelo contrário, não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas pelo contrário, são pessoas coexistentes desde o princípio. Vamos fazer a leitura de um outro texto lá ainda no Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 5. Olha o que vai dizer aqui pra gente esse texto. João 17, versículo 5. E agora, Pai, o próprio Jesus dizendo, né, na sua oração sacerdotal, o próprio Jesus, ele clamando a Deus, ele diz o seguinte no versículo 5: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
Mais uma prova de que Jesus não foi gerado em um determinado momento. Não é uma prova de que, tá vendo? Jesus, ele teve um início, sim, ele foi criado, ele foi gerado por Deus. Sim, ele foi gerado por Deus, mas ele sempre existiu. A glória que eu tinha antes que tudo existisse. Terceiro ponto, o verbo é da mesma essência do Pai. O que nós estamos aprendendo aqui nessa primeira lição sobre o verbo como Deus eterno? Primeiro, nós estamos aprendendo que o verbo, ele sempre existiu, ele é eterno. Um dos atributos de Deus aqui é a eternidade. Nós estamos vendo que o verbo, ele é eterno. No princípio era o verbo. Ponto. Segundo ponto, nós aprendemos que ele é uma pessoa distinta, duas pessoas. Não vemos aqui uma pessoa com duas máscaras, mais uma vez, mas duas pessoas diferentes, distintas. O Pai é diferente do Filho, porque João ele escreve, e o verbo estava com Deus. E quando ele diz, aqui no ponto de número 3, o verbo é da mesma essência do Pai, é a parte 3 do versículo 1, que ele diz, e o verbo era Deus. E aqui, de propósito, obviamente eu não tenho o conhecimento técnico ou crítica textual para poder apresentar para os irmãos, mas o pouco de conhecimento que eu tenho sobre esse assunto, sobre esse tema, a gente percebe que aqui muitos críticos contrários à palavra de Deus, imaginando que é um erro literário, inclusive eles dizem que o evangelho de João é um evangelho que contém muitas controvérsias bíblicas. Esse ponto, eles dizem o verbo era Deus para diminuir o nosso Cristo, o nosso Senhor, porque eles falam que aqui não está dizendo, não tem um gênero, um ou o, e o verbo era o Deus, ou o verbo era um Deus. O que João está passando aqui não é que Jesus ele era apenas mais um Deus, e o verbo era um Deus. Não tem essa palavrinha aqui. Não tem essa conjunção, a palavrinha que vai trazer que é mais um entre muitos. Não é isso. Não tem isso aqui no texto. E também não está dizendo, e o verbo era o Deus, um substantivo masculino para afirmar que ele era o Deus. Não tem também. O que João está nos ensinando aqui? João está nos ensinando que Jesus, o verbo eterno, ele tem a mesma essência, e o verbo era Deus. O comentarista, obviamente, na lição e no livro em si, ele traz uma explicação mais aprofundada. Recomendo os irmãos lerem essa parte, as irmãs lerem esse trecho. Aqui na lição ele dá uma base bem rasinha, e aqui eu estou apenas trazendo para vocês um resumo também de tudo isso, trazendo essa ideia. Obviamente precisamos nos aprofundar sobre isso, nós não temos tempo de trazer sobre essa parte técnica, a parte literária, a parte crítica textual do texto em si, mas o que o escritor está tentando dizer é que o verbo ele é da mesma essência de Deus. Por isso que ele fala, e o verbo era Deus, em essência. Jesus tem a mesma essência do Pai. Ele vai dizer aqui, que, inclusive, eu vou até ler essa parte das irmãs aqui, porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Não é que o que João está, por ele não ter colocado um artigo indefinido aqui, ou ele está dizendo que Jesus não tem, é uma pessoa indefinida aqui no texto, ou que ele é inferior, é apenas mais um Deus. Não é isso. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. Obviamente aqui é um conhecimento muito mais aprofundado do grego, que é o grego koiné, que foi escrito esse livro, esse evangelho, essa carta. Então, nós teríamos que ter todo esse conhecimento mais aprofundado para entendermos isso que o escritor está dizendo. Mas basicamente isso aqui esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina do Pai. Desse modo, Jesus ele é como o Pai, eterno e também Criador. Ele no princípio estava com Deus, ele era Deus, estava com Deus e era o verbo. Tudo isso nós vemos no primeiro versículo. Jesus, ele é da mesma substância, caros irmãos e irmãs, que o Pai. Ou seja, ele é Deus em sua totalidade. Quer ver um texto que vai explicar claramente sobre isso também? Colossenses. Paulo, recebendo a revelação sobre quem Jesus é, olha o que ele vai escrever sobre o próprio verbo de Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso de número 15 adiante. Vamos ler do verso 13 para ficar mais fácil a compreensão. A suprema pessoa de Cristo, ele nos resgatou, o resgatador. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Obviamente o texto ele continua trazendo essas informações para nós sobre quem Jesus é. Paulo ele vai trazendo, dizendo que ele é a plenitude de Deus, e aí depois os irmãos terminam a continuação desse livro, Colossenses, capítulo 1, do verso 13 adiante. Vamos prosseguindo, o verbo como criador no tópico 2. No primeiro nós vemos o verbo como o Deus eterno. Agora, o verbo como criador.
o agente da criação. Já sabemos, né? Resumidamente, já aprendemos, nós crescemos ouvindo isso, que todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é o agente da criação. Lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, mais uma vez, o texto vai falar: no princípio criou Deus. Essa expressão, mais uma vez, traduz o verbo hebraico bara, que quer dizer que Deus criou todas as coisas do nada. Ou seja, é uma palavra que é reservada apenas a Deus. Nenhum outro ser pode criar coisas do nada, criar algo do nada. Então isso é algo exclusivo de Deus, a criação oficial, digamos assim, né? Nós falamos de aquilo que trouxe à existência o que nunca existiu. E aí, esse verso afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada. É o Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nesse sentido, João, ele traz exatamente a mesma ideia aqui no seu versículo. Porque ele fala que todas as coisas foram feitas por ele quem? Por Jesus, e sem ele nada do que se fez foi feito. Este verso, ele enfatiza mais uma das atribuições a Deus somente, a exclusividade da obra da criação. Somente Deus tem essa exclusividade. E se Jesus, ele fez parte da criação, todas as coisas foram feitas por ele e para ele, ele é o Criador. É um agente ativo na criação do universo. Aí nós lemos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2, nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 3, várias fontes falando sobre essa criação, né, o agente divino da criação, que é o próprio Jesus. No ponto 2, ele vai falar, João vai tratar sobre a fonte da vida, vai falar sobre a luz, nele estava a luz. Ou seja, Cristo, ele não é só a própria vida, ele é a luz, e a luz estava nos homens. O verbo aqui é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida. Ou seja, se Cristo não estiver em nós, não há vida. Não há vida espiritual, não há vida eterna, não há nada de bom em nós. Pelo contrário, o que resta é apenas o que é conhecido como zumbi, né? Aquela pessoa morta-viva. Ela anda, ela come, ela se movimenta, mas ela não tem as suas expressões, as suas vontades, de fato. Ela é uma escrava daquilo que ela foi criada para ser. A nossa natureza é pecaminosa, ela vive em cima disso. Por isso que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que se fez foi feito, e o verbo, sendo a fonte absoluta de vida, toda a forma de vida depende dele. Nós temos até um exemplo de uma figura, né, uma imagem. Quando nós queremos exemplificar isso, nós fazemos uma metáfora. Por exemplo, se você pega um peixe e tira ele de sua fonte de vida, que é a água, tira ele ali do seu habitat natural, se tira ele e bota ele fora da água, ele vai viver ali por alguns minutos, mas obviamente ele vai morrer. Ele não tem como continuar se sustentando fora daquilo que é o seu ambiente, a sua fonte de sobrevivência. Da mesma forma, se você pega uma planta, tira ela da terra, arranca ela da terra, mesmo que com raiz, arranca ela da terra, você vai ver que ela vai morrer em pouco tempo, porque você tirou ela daquele ambiente natural. Da mesma forma é conosco. Quando nós perdemos a essência divina, nós também temos o nosso tempo limitado. A nossa vida, ela passa a ser esgotada, ela passa a ser drenada, porque nós fomos tirados da nossa fonte, da fonte de vida, que é o nosso Senhor. O ponto de número 3, a luz dos homens. A metáfora aqui da luz, ela simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas. Isso está lá em Tiago, isso está em 1 João também. Vamos fazer a leitura aqui do texto de 1 João, outra carta do apóstolo do amor. 1 João, capítulo número 1, versículo 5, vai dizer o seguinte. Inclusive, o Evangelho de João e a carta de 1 João, elas têm um início basicamente parecidos. Olha só o que diz no versículo 1 do capítulo 1 de 1 João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra de vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa igreja seja absolutamente completa. E aí entra o versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é essa: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de trevas, ou a sombra de variação. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, Jesus, sendo a luz dos homens, está revelando o caráter de Deus. Deus não tem sombra de variação, ele não tem nada de trevas em si, de escuridão em si. Ele não, e aqui o texto de João, ele fala, né, versículo de número 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Aqui, João não está dizendo que Jesus é apenas a luz, ele é a própria luz, ele não é apenas mais um ponto de luz em um universo com vários pontos, não, ele é a própria luz, ele que dissipa as trevas, ele é que ilumina os perdidos, é ele que revela o pecado, é ele que ilumina a nossa vida, é ele que traz luz para aqueles que estão cegos, para um caminho de escuridão, é ele quem faz essas três coisas: dissipa as trevas,
ilumina os perdidos e também revela o pecado. Último ponto, o ponto de número 3, o verbo como a revelação do Pai. Mais uma vez, nós estamos aprendendo aqui sobre 3 características de Jesus. A primeira, Jesus ele é o verbo de Deus, né, a palavra de ação que o próprio Deus direcionou. Ele é aquele que cria todas as coisas, tanto como criador, como agente da criação, que foi todas as coisas criadas por ele. E agora nós vamos ver sobre o verbo que revela o Pai. É aquele que mostra o invisível se tornando visível, é aquele que nos revela o inescrutável, aquele que nós não compreenderíamos, é ele que nos faz compreender. A encarnação do verbo. Nós vemos aqui que o verbo ele se tornou homem sem deixar de ser Deus. Isso aí está em Filipenses capítulo 2. Os irmãos depois deem uma leitura, façam uma leitura ali de Filipenses 2, no verso 5, né, a humilhação de Cristo. Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, antes aniquilou-se a si mesmo, tornando-se homem, e na forma de homem assumiu a forma de servo, morrendo em morte de cruz. Dá uma lida depois, que os irmãos vão entender. Mas, mesmo ele encarnando Deus, se tornando homem, ele não deixou de ser Deus. Muitos críticos ou ateus contrários à Escritura, né, querendo mostrar que a Escritura ela é incoerente, que ela tem brechas, que ela tem falhas, eles tentam dizer o seguinte: Jesus, quando ele encarnou, ele tornou-se humano. Ele sim tornou-se humano, ele sentiu fome, sede, passou necessidades, foi tentado, teve também os seus momentos de crise, de choro, de ansiedade, de tristeza, tudo isso como nós humanos. E Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não se pode compadecer de nós, pelo contrário, das mesmas paixões que nós passamos, ele também passou, ele sofreu do mesmo que nós sofremos, porém com uma diferença: ele se tornou homem sem deixar de ser Deus. Por isso, dentro da teologia, nós aprendemos que Jesus, existe o que é chamado de união hipostática, que é Jesus, em uma única pessoa, ele tem as duas naturezas, que elas coexistem ali sem conflito, sem atrito. É a natureza divina e a natureza humana. Ele convive e habita dentro dele essas duas naturezas. Isso, dentro da teologia, é um termo teológico chamado de união hipostática. Para mostrar que Jesus, né, uma frase mais conhecida é que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Isso é o que nós conhecemos, né, os teólogos conhecem como união hipostática. São as duas naturezas coexistindo, habitando, vivendo harmoniosamente dentro de Cristo, sem nenhum conflito, sem nenhum atrito, sem nenhuma perda, sem nenhuma dificuldade. Então, o verbo ele torna-se homem sem deixar de ser Deus. E essa linguagem que João utiliza nos remete à alusão ao tabernáculo, lá em Êxodo 25, versículo 8 e 9, onde Deus fala que ele habitaria no meio do seu povo, né, faria tendas no meio do seu povo. Vamos fazer a leitura desse texto? Êxodo 25, versículo de número 8 e 9. Eu não sei aí na cidade que os irmãos estão nesse momento, mas aqui em Guarapari está um calor absurdo. A garganta chega até a secar. Êxodo 25, verso 8 e 9 diz assim, que eram as ofertas para o tabernáculo: Fazem-me também um santuário para que eu possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Lá em Isaías nós vemos que Jesus ele é o Emanuel, ou no inglês Immanuel, ou seja, Deus em nós. É Deus habitando conosco. É a encarnação do Verbo, a encarnação do Filho, que é onde nós vemos a manifestação de Deus entre o seu povo. Ele revela sobre essas duas naturezas, né, as naturezas divina e humana. Ponto de número 2, a plenitude da graça e da verdade. Aqui, nós vamos ler lá no versículo 14, de João, capítulo 1, versículo 14 diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Acabamos de aprender, é uma referência a isso do 25, 8 e 9. Mas ele fala assim, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E aqui, essa palavra glória, que no grego é doxa, ela vai remeter ao conceito da Shekinah, lá do Antigo Testamento, né? Nós vemos que na inauguração do templo de Salomão, o povo reunido, os louvores sendo entoados, os sacrifícios sendo feitos e o rei fazendo ali a menção das Escrituras, a Bíblia descreve que a glória do Senhor encheu toda a casa, encheu todo o templo, ou seja, a Shekinah de Deus habitou, preencheu, estava presente ali. Isso nos mostra que a presença gloriosa de Deus está entre o seu povo, ou seja, Jesus, ele revelou a glória de Deus entre nós, a glória do unigênito do Pai. Diferente da lei dada por Moisés lá no Êxodo, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a própria verdade. João 17:17, ensina-nos a verdade, a tua palavra é a verdade. E o último ponto, irmãos e irmãs, o revelador do Deus invisível.
Já falamos sobre isso. Jesus é aquele que revela, ele traz luz àquilo que nós não tínhamos conhecimento. Ele revela o irrevelável, né? Se é que existe essa palavra. Ele revela aquele que era oculto lá no Antigo Testamento. Ele torna visível aquilo que era invisível. Ou seja, o apóstolo ele enfatiza aqui nesse verso de número 14, ele enfatiza que Deus é invisível e inacessível, assim como era lá no templo da lei, nos tempos bíblicos de Êxodo 33, por exemplo, 20, que Moisés ele pede para ver a glória de Deus. Era uma glória inacessível. As pessoas não tinham esse contato, esse relacionamento íntimo, pessoal, presencial com ele. No entanto, o Verbo, ao encarnar, o revela de forma plena e perfeita. Ele é o revelador de Deus. Essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Por isso que ele mesmo diz: quem vê a mim, vê o Pai. Isso está lá em João 14, versículo 9. Caros irmãos e irmãs, chegamos a mais um fim de uma lição e a conclusão é: a encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial à fé cristã, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. Ou seja, nós aprendemos hoje que Jesus, ele não é apenas o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele é o nosso Deus. Se alguém tinha dúvidas sobre isso, essa aula, essa pré-aula trouxe luz à mente dessa pessoa. Por quê? Lembra quando Jesus ele ressurge, ele ressuscita e aparece, os discípulos com medo estão trancados ali na casa, e lá em João capítulo 20, se não me falha a memória, ele se apresenta diante dos discípulos, eles glorificam, adoram e depois ele simplesmente some, desaparece. Tomé não estava presente. Os discípulos comentam com Tomé que Cristo havia ressuscitado e aparecido para ele. Tomé fala assim: não acredito nisso não. Eu tenho que tocar nas suas mãos. Eu tenho que tocar nele para acreditar. Eu tenho que ver com os meus próprios olhos. Por isso que surge aquele famoso ditado, né? Igual Tomé, tem que ver para crer. Uma semana depois, isso foi no domingo, uma semana depois, no próximo domingo, Tomé é presente no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, mas agora Tomé é presente. O que acontece? Jesus revela novamente. E aí ele vai e direciona-se a Tomé. E diz: aí, Tomé, eu tô aqui, toca aqui, ó, do meu lado, toca nas minhas mãos. E aí Tomé faz uma afirmação, uma expressão, uma exclamação, que é o que nós deveríamos também exclamar sempre: Deus meu e Senhor meu. Ou seja, ele reconheceu que Jesus não era apenas o seu Senhor. Ele reconheceu que Jesus não era apenas o seu Rabi, que Jesus não era apenas o mestre, o profeta, o enviado de Deus, o Messias. Ele era também o seu Deus. Amém, irmãos e irmãs? Convido mais uma vez a se inscreverem aqui no nosso canal, ativar o sininho. Toda semana nós lançamos uma aula, uma pré-aula, para que a sua aula, a sua classe, a sua turma, ela possa ser abençoada. E mais uma vez, ao fim dessa aula, eu convido os irmãos a irem à escola dominical, a fazerem presença na sua classe. Esse vídeo, ele é apenas um subsídio, é um preparo, é uma pré-aula para te ajudar, para iluminar os seus pensamentos no momento dos seus estudos, para preparar a sua aula. Mas a aula verdadeira vai acontecer quando você estiver presente ali na sua classe, tirando suas dúvidas, colocando os seus argumentos, colocando suas afirmações e ouvindo o seu professor. Deus abençoe a sua semana, a sua aula. Fiquem com Deus.